E achou Jesus um jumentinho e assentou-se como está escrito. Ele vai dizer, meus irmãos, que ele achou um jumentinho e se assentou sobre ele como está escrito. Meus irmãos, aqui está escrito que Jesus, ele achou um jumentinho e sentou sobre ele como está escrito no profeta Isaías. Vocês vão ver, conforme eu vou dar seguimento aqui, meus irmãos, no próximo versículo, vocês vão ver a profecia. Nem os discípulos estavam entendendo, meus irmãos, nem eles entenderam até o dia que ele apareceu glorificado. Ou seja, os discípulos também, meus irmãos, não tinham conhecimento da profecia. Meus irmãos, naquele tempo, ainda não tinha um livro Bíblia, meus irmãos, para carregar. Os manuscritos ficavam com os principais da sinagoga, eles ficavam com os sacerdotes, ou seja, não era algo para todos. Todos hoje temos acesso à escritura, mas antigamente, no tempo deles, não era assim. As escrituras ficavam nas sinagogas, eles iam e tinham que aprender o que eles queriam. Por isso que estava encoberto, meus irmãos, por isso que eles não tinham o conhecimento da escritura. Ainda não tinha uma Bíblia, meus irmãos, ou seja, a Bíblia só veio depois de muito tempo. As primeiras Bíblias, meus irmãos, foram montadas pela Igreja Católica, que decidiu os livros que iam entrar. Tem a Bíblia Vulgata, tem a Bíblia Sagrada Católica, que tem livros que tem os livros, meus irmãos, muitos livros. Tem livro de Tobias, Judite, tem os livros da sabedoria de Salomão, tem o livro contando a história dos Macabeus, meus irmãos. Aí depois vem a Bíblia protestante, que tirou alguns livros. Ou seja, meus irmãos, tem a Bíblia Vulgata, tem a ortodoxa e tem a Bíblia católica. E agora temos a Bíblia evangélica, que é a Bíblia protestante, que tem menos livros, que tirou alguns livros. Ou seja, meus irmãos, as Bíblias só foram montadas tempos depois, com o nascimento do cristianismo, o surgimento do cristianismo de Constantino. As Bíblias foram ganhando forma, ganhando tonalidade, mas ainda assim elas ficavam com os padres, com os sacerdotes. Depois sim da Reforma Protestante, que o povo começou a ter acesso à Bíblia. Ou seja, meus irmãos, aquele povo não tinha como saber o cumprimento das profecias, porque eles mesmos não entendiam, as profecias. Eles que tinham posse das Bíblias, dos documentos sagrados, eles não tinham conhecimento das profecias. Eles não as entendiam, meus irmãos. Eles tinham uma visão muito limitada, meus irmãos. Eles não tinham nenhum conhecimento espiritual elevado. Você vê que Jesus ensinando Nicodemos, que era o rabino, que era príncipe dos judeus, que era o cara mais entendido de escritura naquela época, Nicodemos ficou como uma criança diante do Messias, meus irmãos. Por quê? Porque ele só tinha a visão carnal, a visão que eu e você tínhamos antes de receber o Espírito Santo. Meus irmãos, Nicodemos só tinha a visão carnal. E a palavra de Deus vai dizer, meus irmãos, que é necessário nascer de novo. Se não nascer de novo, não vai entender. Muitos, meus irmãos, naquela época não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Foi dado a nós por Deus. Naquele tempo o conhecimento ainda era limitado, meus irmãos. A teologia deles ainda era meio que primitiva. Eles ainda estavam, meus irmãos, no tempo do sacerdócio levítico. Eles não compreenderam a nova aliança espiritual. Por isso, meus irmãos, eles estavam vendo a profecia e muitos
não tinham conhecimento. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.